Olá pessoal, aqui é a Gil Batagini e hoje eu estou aqui com o Ricardo Moreira, coordenador pedagógico do Instituto Rubem Alves. Boa tarde, Ricardo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Bem. Ricardo, eu gostaria de saber qual foi seu primeiro contato com o Rubem Alves? Então, meu primeiro contato com o Rubem Alves, na verdade, foi na vida acadêmica, através de textos, né? Eu fiz a faculdade de pedagogia na PUC de São Paulo e eu tive alguns professores que traziam o Rubem Alves para a sala de aula. E, junto com isso, eu tinha uma amizade com a família, sempre tive. Então, eu frequentava a casa e tinha esse contato com o Rubem Alves do dia a dia, o Rubem Alves do cotidiano, o Rubem Alves família. Né? E o grande barato disso tudo, a coisa mais interessante, é ver que o Rubem Alves era exatamente aquilo que ele escrevia. Né? Então eu conseguia enxergar nos textos aquela pessoa que eu via no final de semana e que era exatamente aquilo. Como você definiria Rubem Alves? Essa é uma pergunta interessante. O Rubem Alves foi uma pessoa muito polêmica e muito diversa. Né? Ele caminhou por vários lugares diferentes e por várias áreas do conhecimento diferentes. E se a gente for pensar nesse percurso, ele começa pela teologia e vai acabar como ele se definia, como um contador de histórias. Né? E ele vai rompendo com as diversas instituições pelas quais ele vai passando. Então ele começa no seminário, na teologia, rompe com a teologia, vai para a psicanálise, rompe com a academia, pela educação. Por quê? Porque ele sempre seguiu a alma dele. E essa alma que não coadunava com essas coisas que estavam postas de forma muito rígida, de forma muito estática. Então ele vai tendo a coragem, eu acho que essa é a grande vantagem, né, dele, de dizer não, isso não me serve, eu não quero desse jeito. Então ele vai abandonando tudo isso e vai seguindo aquilo que o coração pedia. Então de falar com simplicidade, de falar para a alma, de falar para o coração das pessoas, de conseguir transmitir aquilo que ele pensava e que ele sentia, de forma que o outro pudesse compreender, seja esse outro quem fosse. Eu acho que esse é o grande diferencial do Rubem Alves. E do ponto de vista teórico, acadêmico, eu acho que ele tem uma contribuição ímpar, que é o fato dele colocar no mesmo patamar a razão e a emoção. Né? A emoção que ficou tão desvalorizada a partir da Idade Moderna, com a supervalorização da razão em detrimento da emoção, do sentimento, da sensibilidade, e daí decorre uma série de coisas que se refletem até hoje, até no currículo escolar. Por que tem 5 aulas de matemática por semana e só 2 de artes, ou 1 de artes, e coisas desse tipo? Alguns autores tentam recuperar esse valor da emoção, mas acabam falando só dela. O Rubem não, o Rubem traz a emoção, mas também traz a razão. Ele faz o tempo inteiro este paralelo, dizendo não existe um mais importante que o outro. Um não existe sem o outro e os dois são fundamentais e complementares. Né? E ele ousa a colocar o pensamento, né, como um sentido. Então o paladar, o tato, a audição, o olfato, e ele coloca que o sexto sentido seria o pensamento. Eu acho que esse é o grande diferencial teórico e acadêmico do Rubem Alves. Eu gostaria de saber, Ricardo, de que maneira a obra de Rubem Alves influencia tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Ela influencia desde sempre, desde que eu tomei contato com ela, né? Porque eu acho que talvez seja presunçoso dizer isso, mas eu acho impossível uma pessoa entrar em contato com a obra do Rubem Alves e não se transformar de alguma forma, né? De alguma maneira não sofrer nenhum processo de transformação. Ele tem este poder de com muita simplicidade, falar de forma que a gente para e fala, como assim? Né? O que está acontecendo comigo agora? E eu acho que isso foi me preparando ao longo da minha trajetória profissional e paralelamente pessoal para eu estar onde eu estou hoje. Né?
eu tive um percurso sempre ligado à educação e à arte. Eu tenho essas duas vertentes na minha vida, né? Desde criança eu fui estudar piano, eu fui fazer teatro depois, fui para a área de educação, mas sempre dei aula também de teatro, de dança, dessas coisas todas que eu fazia. Então a educação e a arte sempre se misturaram muito. Só que chegou um momento que eu entrei para a vida acadêmica, para o mundo corporativo, e fui me envolvendo com isso, né? Que é uma vertente da educação, mas eu acho que só o que a obra do Rubem Alves proporcionou de transformação em mim me permitiu chegar uma hora e falar: deu. Eu estou me afastando dos meus valores, dos meus princípios, das minhas crenças. Não é isso que eu quero para mim, né? E não vai aí nenhuma crítica às instituições pelas quais eu passei, não é isso, né? Mas é pela forma de fazer que eu estava naquele momento, naqueles lugares. E eu falei: não é isso que eu quero. Então, eu acho que você, no mundo de hoje, você chegar, eu tenho quase 50 anos, você chegar e ter a coragem de romper com isso, falar: não quero mais, né? Você chegar você ter uma situação estável de trabalho e falar: não quero mais isso. Vou sair, vou procurar outra coisa, vou voltar para aquilo que eu gosto de fazer, para aquilo que eu acredito, etc. Eu acho que essa transformação, essa ação só foi possível em virtude da transformação que ocorreu em mim, grandemente em função do pensamento do Rubem Alves, do que ele provoca em mim. Para finalizar, Ricardo, eu gostaria que você citasse o seu pensamento preferido de Rubem Alves, se é que você tem um só. Essa é difícil. Um só não tenho, são muitos pensamentos, mas eu acho que em função até do que a gente está falando aqui, falando de pensamento, eu vou pegar um que ele fala sobre o pensamento, que eu acho que é bem oportuno, né? Vou copiar, vou colar aqui. Ele diz assim: eu acho que o objetivo da educação é ensinar as crianças e os jovens que pensar não é sofrimento, é coisa alegre. Eu acho que esse é um pensamento que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, em que a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico proporcionou tantas mudanças no mundo e a escola se modificou muito pouco. Então a escola se tornou, mais do que já era, um espaço muito chato para a criança e para o adolescente de hoje, que tem um pensamento muito acelerado, né? Então, e ela associa escola a conhecer, a aprender e a pensar. Portanto, pensar é chato, né? E o Rubem traz essa possibilidade de encarar o pensamento como uma coisa alegre, né? Como uma oportunidade de vivenciar a alegria, né? Ele fala muita coisa sobre pensamento e eu acho que ele traz essa leveza para o pensamento que é muito importante. Eu gostaria de deixar a mesma pergunta para vocês. Qual o seu pensamento preferido do Rubem Alves? Escreva pra gente aqui nos comentários. Quem sabe a gente não fala sobre ele num próximo vídeo. E se você ainda não pediu o seu e-book grátis, clique no link e a gente vai te mandar esse presente por e-mail. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Eu me despeço por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!